E aqui estamos palpites de domingo, dia 20/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Borussia Dortmund contra Mönchengladbach. O Dortmund é o 8º e o Mönchengladbach o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Mönchengladbach venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Dortmund e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro, Juventude e Mirassol. O Juventude é o 8º e o Mirassol, 9º. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Atlético Mineiro e Botafogo. O Galo é o 19º e o Botafogo 11º. Nos últimos 5 jogos, o Galo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Botafogo e um empate, 3-0, 0-0 e 3-1. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. São Paulo e Santos. O São Paulo é o 16º e o Santos 13º. Nos últimos 5 jogos, o tricolor venceu 1, empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Peixe venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 3-1 para o Santos. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Fluminense e Vitória. O tricolor é o 3º e o Leão 15º. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Vitória, 1-0 e 2-1. Palpite, casa vence. Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza é o 12º e o Palmeiras 2º. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Fortaleza e um empate, 3-0 e 2-2. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino é o 6º e a Raposa 5º. Nos últimos 5 jogos, o Massa Bruta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4.
O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Vila Nova e Botafogo. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Botafogo e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Chapecoense e Atlético Clube. Nos últimos 5 jogos, a Chape venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Atlético Paranaense e CRB. Nos últimos 5 jogos, o Paranaense venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence. América e Goiás. Nos últimos 5 jogos, o Coelho venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Goiás e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Real Madrid e Bilbao. O Real Madrid é o segundo e o Bilbao quarto. Nos últimos 5 jogos, o Real venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Fulham contra Chelsea. O Fulham é o 9º e o Chelsea 6º. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Ipswich contra Arsenal. O Ipswich é o 18º e o Arsenal 2º. Nos últimos 5 jogos, o Ipswich venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Arsenal. Palpite, fora vence. Manchester United contra Wolverhampton. O United é o 14º e o Wolverhampton 16º. Nos últimos 5 jogos, o Manchester empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton ganhou 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 4-3 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio.
Leicester contra Liverpool. O Leicester é o 19º e o Liverpool primeiro. Nos últimos 5 jogos o Leicester empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa perdeu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Liverpool. Palpite, fora vence. Campeonato italiano, Bologna e Inter. O Bologna é o 5º e a Inter primeiro. Nos últimos 5 jogos o Bologna venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4, empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.